Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Vamos a algumas informações importantes? Olha só, então alguns recadinhos aí antes da gente começar a nossa aula. Agora também teremos videoaulas para ajudar no aprendizado. Pois é, agora a gente não está podendo ir todos os dias na escola. Então, nessa fase vermelha, a Pro vai estar postando as videoaulas tanto no Google Classroom, como também no nosso grupo do WhatsApp Business. Combinado? Então, são duas formas diferentes de vocês encontrarem as atividades. Então, as aulas na fase vermelha, né, as aulas presenciais, elas só irão acontecer lá na escola de segunda-feira e de quarta-feira, da 1 às 3 da tarde. Uma coisa que eu peço atenção a todos vocês é para respeitar os protocolos nos dias presenciais. Então, já sair de casa com máscara, se você tiver alguém na família que está tossindo, ou espirrando, ou apresentando algum sintoma da Covid, por favor, telefonar para a escola, avisar e não comparecer. Por quê? Você vai ter tanto o roteiro de estudo, caso você não consiga aí, acessar pelas formas remotas, né, que é o Google Classroom e o WhatsApp Business, não tem problema. Aí é só comparecer na escola. Os livros e roteiros de estudos, eles já estão disponíveis, que a Pro já deixou separadinho lá na escola. Então, basta você ir buscar. Combinado? Terminou de fazer o roteiro, entrega lá na escola e fala que é para entregar para a professora Márcia. Então, vamos começar nossa aula? Lá na escola, a gente tinha visto até a aula 3, tá certo? Então, neste momento, eu estou usando o livro Aprender Sempre, aí na página 9 do livro de vocês. Pro, tô sem livro. É como eu já disse, busque na escola que já está separado, ok? Então, a aula 4 é a leitura do conto A Fiandeira Preguiçosa. Então, o que vamos aprender aí? Então, vamos acompanhar? Nesta aula, você vai conhecer outro conto. Lembre-se de que ao final desta sequência, você vai escolher um deles para ler a outra turma de colegas da escola. E a gente vai se divertir bastante. Se não der para a gente ler presencialmente lá na escola, a Pro vai dar um jeitinho de filmar aí vocês lendo cada trecho aí do livro e a gente produz um vídeo, combinado? Então, vamos pensar aí em algumas perguntas, né? O que vocês esperam que irá acontecer aí nessa história? Porque nós já lemos a história das 3 fiandeiras. Agora, sabendo que a história é A Fiandeira Preguiçosa, o que será que vai acontecer nessa história, né? Então, vamos acompanhar aí a leitura da Pro? Então, vocês continuam na página 9 e com o dedinho de vocês vão ouvindo a Pro ler e vão acompanhando a leitura, que é uma forma da gente treinar aí a nossa leitura também. Mas antes, vamos falar de quais são as habilidades que nós vamos aprender? Então, vamos lá? Olha só. Nós vamos aprender a localizar informações explícitas aqui no texto, né? Então, o que seria isso? Informações que estão ali na carinha do texto, que se eu perguntar para vocês, vocês vão saber responder rapidinho. O que mais nós vamos aprender? Nós vamos aprender a achar também, inferir informações implícitas na leitura. Então, são perguntinhas que a Pro faz do texto, mas não está tão assim na cara. A gente precisa saber interpretar a leitura para poder encontrar esta informação. O que mais nós vamos aprender aí de habilidade? Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta
com autonomia e influência, gêneros textuais variados. Então, no momento que a Pro estiver fazendo a leitura desse texto, vocês silenciosamente estão aprendendo, se vocês acompanharem a leitura. E compreender, porque nós vamos debater ao longo da leitura o que está acontecendo na história. Nós também vamos aprender aí a habilidade de identificar a ideia central de textos, né, de diferentes gêneros. O assunto, qual é o assunto deste texto, né? Demonstrando aí que a gente entendeu o que seria globalmente o texto todo. Então, quando terminar a história, será que a gente vai saber dizer qual foi o assunto abordado na história? Então, vamos lá? Então, todo mundo aí na página 9, acompanhando aí a leitura que a professora vai fazer do texto. A fiandeira preguiçosa. Então, há muitos e muitos anos, vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava fiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E se acaso punha-se a fiar, não dobrava o fio, deixando todo embaraçado. Certo dia, em que o marido a censurava por isso, retrucou-lhe dizendo: como queres que dobre direito o fio, se não tenho a dobradora? Aí vocês vão ficar pensativos, né? O que será uma dobradora? Uma dobradora, turma, é como se fosse o cone aonde a gente enrola o fio. Vamos pensar quando a gente brinca de pipa na rua? De vez em quando a gente não pega lá ou uma latinha de refrigerante ou uma garrafa de óleo para enrolar o fio da linha do pipa? Essa dobradora é a mesma coisa. É onde a fiandeira, que é a mulher que ela faz o quê? O fio, né, para construir o tecido. É onde ela vai lá e enrola o fio, que pode ser de lã ou de seda. Então ela pega e fala para o marido, né? Como queres que dobre direito o fio? Dobre enrole, né? Se não tenho a dobradora, que seria o instrumento aí para, né, o objeto para enrolar o fio. Seria melhor que fosses arranjar um pau e me fizesse uma. Porque essa dobradora, turma, ela é feita de pau, de madeira. Se é só isto, disse o marido, vou buscar um pau na floresta e faço uma. A mulher, então, receou que ele, de fato, encontrasse o pau e fizesse a dobradora, o que a obrigaria a trabalhar, porque já que ela deu a desculpa que ela não estava fazendo porque ela não tinha, né? Aí pensou um pouco e logo teve uma boa ideia. Às escondidas, saiu atrás do marido na floresta. E quando viu trepado numa árvore, a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava toda, quer dizer, escondia ela toda. E de lá ela gritou: quem corta pau para cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem. Sempre corre. Nossa, Pro, né? Vocês devem estar pensando assim, Pro do céu. Mas o que é o que ela gritou? Porque ela gritou aí uma palavra que a gente não conhece, que é cardadeira. A cardadeira é uma pessoa que ela trabalha na ferramenta que enrola lã.
Então, ela trabalha na carda. Carda é isso, é um instrumento que a pessoa fica girando e a pessoa vai enrolando o fio de lã, tá bom? E ele geralmente ele é feito a pessoa que trabalha como cardadeira trabalha usando essa dobadoura. Ele não foi buscar um pedaço de pau? Esse pedaço de pau, quando ele pegar, ele vai fazer vários dentinhos nesse pedaço de pau para ir enroscando essa lã, esse fio, tá bom? Então, quando ela grita assim, quem corta pau para cardadeira morre. Por quê? Ela não quer que ele encontre, né, o pau para fazer a dobradoura para colocar aí na carda, né, para ela ficar enrolando o fio, tá bom? Então vamos lá. Ouvindo isto, o homem susteve a machadinha e ficou a pensar no que poderia significar o que ele havia escutado, né? Bem, disse depois, que queres que seja? Foi um zumbido que passou pelo teu ouvido. É tolice assustar-se. Ah, isso ela dizendo escondida lá na moita. Aí o marido voltou ao trabalho, mas quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando. Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Ele então ficou com medo realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha decidida a continuar. E pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar. Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Isso foi o bastante para lhe tirar toda a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e mais que depressa voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala onde ela já se encontrava, esta, com o ar mais inocente deste mundo, como se nada soubesse, perguntou-lhe. Aí vocês vão continuar acompanhando aí o texto na página 10 do livro de vocês. Então, trazes um bom pau para fazer a cardadeira? Não, disse ele. Pelo que vejo, acho melhor não pensar mais nisso. Em seguida, contou o que se tinha passado na floresta. E desde então, não fez mais menção à dobadoura, deixando a mulher em paz. Entretanto, não demorou muito e o marido começou a irritar-se com a desordem que reinava em casa. Ô mulher, resmungou ele, é uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca. Vocês vão lembrar o que é roca. Lembra que a gente viu a roca lá no conto de fada lá da Bela Adormecida? Que ela espeta o dedinho lá naquela roca, que é como se fosse uma máquina, né, de costura, mas bem antiga, feita de madeira. Então, o homem pegou e falou, né, nossa, como tá tudo bagunçado, que vergonha, né? Aí ela respondeu, sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma dobadoura, vai postar-te lá em cima no sótão. Eu ficarei aqui embaixo e te jogarei o fuso. O fuso, lembra? O que é o fuso?
É aonde se enrola lá, que tem a roca e tem o fuso. O fuso é onde fica a agulha da linha que vai enrolando. E tu o tornarás a jogar para baixo. Assim, para cima e para baixo, iremos fazendo a meada. Meada é uma porção de linha toda enrolada, tá? Está bem, disse o marido. E assim fizeram. Terminada a meada, ele disse: agora que fizemos a meada, temos que fervê-la. Isso mesmo, gente. Para fazer linha, tem todo um processo. Pega-se a lã, aí você vai lá fiar essa lã. Aonde? Lá na roca, né? E antes disso, você usa, né, essa palavra nova que nós aprendemos, adobadoura, que é um pedaço de madeira com vários dentinhos de madeira, para ir arrumando, enrolando, como se fosse a linha do pipa. Só que eu tô mexendo ali na lã, para depois se fazer o fio, tá? E quando isso tudo tá enrolado, precisa se ferver. Para quê? Para ela grudar, ficar bem grudadinho um fiozinho de lã com o outro, fazendo a linha do tecido. A mulher alarmou-se, mas disse: faremos isso amanhã cedo. Enquanto isso, ia pensando numa nova artimanha que a isentasse de trabalhar. Então, artimanha, o que será isso, Pro? Artimanha é quando eu uso de estratégias para me livrar de alguma coisa que eu não gostaria de fazer, ou que eu gostaria de ganhar ou perder. Bom, na manhã seguinte, levantou-se cedo, acendeu o fogo sob o caldeirão, mas ao invés de botar nele a meada, que é a linha lá toda enroladinha, a lã, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a fervendo. Olha só, que esperta! Em seguida, foi ter com o marido, que ainda estava na cama, e disse-lhe: eu preciso sair um pouco. Levanta-te e olha o fio que está a ferver no caldeirão. Vai depressa e presta bem atenção, pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu um espanto, um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa, ou seja, malvada, né? Perversa é a mesma coisa que malvada, porque fez de tudo para não trabalhar. Aqui embaixo, onde está escrito Fonte Irmãos Green, a fiandeira preguiçosa, disponível, aqui tem o link, que é da onde essa história saiu, tá bom, turma? Então vamos lá? Aí na página 10, nós temos aí o número 3. O final do conto diz: convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Você concorda com essa afirmação? Você concorda que ela foi malvada em se esconder na moita, fazer a voz para ele ficar com medo e não arranjar lá o pedaço de pau para fazer a adobadoura, assim ela não tinha que trabalhar. Depois, ela conseguiu fazer ele ajudar ela a fazer lá a meada, né, que é enrolar toda a lã. Depois tinha que ferver, né, a lã, o fio lá. Mas ao invés de colocar lá no caldeirão, vocês lembram disso? Essa meada de lã, o que ela fez? Ela colocou lá uma estopa, que são restos de linha, tudo enrolado, emaranhado, que não dá para fazer tecido, né?
E aí ela jogou, saiu, foi lá, né? Falou que ia sair e que se ele demorasse aquilo ia virar estopa. E quando ele acordou e foi lá, ele achou que tinha virado estopa mesmo, então não dava para fazer mais nada. E foi uma forma que ela encontrou de não trabalhar, né? Então vocês acham que essa mulher ela é esperta? Então vamos lá? Então a Pro colocou aqui uma possível resposta. É lógico que nesse momento não tá dando pra gente conversar, mas a Pro vai tirar dúvidas de vocês no horário que a Pro ficar de plantão, tá bom? Lá no WhatsApp Business, tá? Então vamos lá. A gente vai, né, concordar, porque sim, né, ela teve, quando a gente lê convenhamos, porém que essa mulher era deveras perversa no sentido dela ter feito várias situações aí para enganar o marido dela. E achamos que a mulher é esperta ao criar várias situações aí para não trabalhar, certo? Então, essa resposta é uma possível resposta que vocês podem colocar no livro. Pro, mas eu tenho a minha opinião. Posso pôr a minha opinião no livro? Sim, também pode. No livro de vocês vão encontrar uma página que está escrito anotações, conforme está aí na imagem. O que eu gostaria que vocês registrassem aí no livro, né? Ou, se vocês preferirem, registrar no caderno. O significado da palavra fiar, né? Então, fiar é fazer fios que podem ser de lã ou seda. Dobadoura é um suporte para enrolar o fio, formando um novelo. Cardadeira é a pessoa que trabalha na ferramenta que enrola a lã. Ela é feita de uma tábua com dentes de madeira. E meada é uma porção de fio enrolado. Então, essas são as palavras que são palavras não muito usadas no nosso cotidiano, certo? Mas que estão lá na história. E que é importante a gente saber o seu significado, senão a gente não entende a história, certo? Bom, a Pro vai estar corrigindo aí essas atividades quando vocês comparecerem, né? Ou de segunda ou de quarta-feira, presencialmente na escola, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijinho, turma, e vou ficar de plantão para tirar dúvidas. Beijos!